Brasileiros aqui, após ter ano prolongado, né? Todo mundo viajou, alguém está cansado. Como eu sou nanica, eu pedi ao professor que colocasse aqui, viu, gente? Eu não consegui enxergar nada. Tem alguns dados aqui e eu gostaria de vê-los enquanto eu falo. Você vai ficar escondido atrás do público, não dá, não é verdade? Muito bom. Oramos muito, oramos bastante. E hoje eu quero fazer algumas considerações. Isso não é sermão, não é nada não, são estatísticas, viu, irmãos? Tá? Para ver se ajuda um pouquinho o que nós vamos falar essa noite. Feche os seus olhos. Pai bondoso, tua palavra vai ser aberta agora e lida. Como Jesus fazia na sinagoga, ele lia, depois ele puxava devagar o livro e olhava para todos em silêncio, para que as palavras que ele lia penetrassem no âmago do coração dos seus ouvintes. Faça isso conosco, pessoa conversar por mim, Senhor, que possamos entender a tua santa e bonita palavra. Os elementos químicos do nosso corpo, muitos, todo mundo diz que nós somos feitos mais de 90% de água, né? Lógico, não é tanto assim também, é, doutor? É? Somos feitos mais de 90% de água? Temos um médico aqui. Acontece o seguinte, que eu fiz também uma pesquisa aqui na internet e fui tentar entender o porquê que uma pessoa nasce surda, muda. Surdo já é bravo, imagine surdo, mudo. Não é verdade? Muito bem. Fazendo essa pesquisa, lendo a Bíblia, eu não tinha nenhum assunto mesmo para falar. Você sabe, quando eu estava com a cabeça vazia, você ora, pede a Deus, e de repente surge aquilo que você queria falar. Hoje a implicação são dois céus. A diferença dos dois e a semelhança conosco hoje, como cristãos que dizemos que somos seguidores de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia. Nós vamos nos ater a dois tipos de céus aqui. E vocês vão perguntar, o que tem a ver o corpo humano com tudo isso? Aqui Marcos, no capítulo 7, como Marcos é uma pessoa que fala pouco, ele gosta muito de ficar mais restrito ao uso da palavra. Mateus é bem prolixo, Lucas copia bastante tudo que lhe contaram. Agora Marcos se atende bem pouco, ele fala pouco. Eu gosto dele, que ao contrário dele eu falo muito, né? Então, gosto muito do Marcos. Marcos capítulo 7. Vocês sigam-me aqui. A cura de um surdo e gago. Eu estou lendo Almeida, na linguagem Almeida. Marcos 7, verso 31. Observem as palavras. Vamos lá. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando do meio da multidão, colocou um pouco mais à parte, pôs-nos nos ouvidos, pegou sua própria saliva e tocou a língua, passou a saliva. Depois erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Vamos parar aqui. Aí ele vai para outro lugar. Ele vai para as 10 cidades, chamada Decápolis. Saiu de lá de Decápolis, ele não estava esse cego, e foi para outro lugar. Ele foi para Betsaida. Chegando em Betsaida, vejam bem, ao verso, novamente, a mesma linguagem. Verso 22 do capítulo 8. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram o cego,
Vejam bem, temos várias palavras aqui. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Porque ele tinha aplicado saliva aos seus olhos, a sua própria saliva. O primeiro que Jesus fez: tirou ele da multidão, pôs os dedos no ouvido e tomou a língua com saliva. Não parece ser o mesmo cego? Pela descrição, não parece ser o mesmo cego? Tanto de Betsaida como aquele de Decápolis, parece o mesmo cego. Uma vez eu preguei aqui nessa igreja, já preguei na igreja central de Casa Verde, em São Paulo, sobre o assunto dos dois cegos. É outra aplicação, tem outras implicações. Agora, essa daqui, as implicações são conosco, que temos a ver também com o livro de Gênesis de Ezequiel e o livro de Isaías. São três coisas. Será que a saliva de Jesus era medicinal? O que é o provocador da saliva? Vocês sabiam que por dia nós engolimos, particularmente engolimos mais ou menos quase 1,5 litro de saliva? E vocês sabem, eu estou estabelecida vendo na internet, porque eu preciso postar no site, muitas coisas eu preciso estar vendo se estão corretas, se não estão, eu tenho que pesquisar. E pesquisando na internet, eu vi ali que o nosso corpo inteiro, se nós conseguíssemos vê-lo por dentro, é o mais imundo e nojento que teríamos que ver. Daria náuseas se o víssemos por dentro. Temos vírus, bactérias, as coisas nojentas dentro do nosso corpo. Então, os nossos olhos seriam nojentos. Isso foi depois do pecado, porque antes não existia isso. E na nossa boca, o que nós temos então? A nossa boca segrega o quê? Bactérias, né, doutor? Bactérias, salivas. Aí vocês falam: e o beijo na boca, como é que ficaria? Uma troca de bicharada na vai da cara. Mas, tudo bem. A questão não é isso, a questão é a seguinte: por que Jesus aplicou saliva nos olhos daquele cego? Jesus era Deus e homem. Vamos falar na implicância disso. A implicação: dois cegos, os dois foram levados até Jesus. Um era surdo e gago, o outro era cego, né? Desculpa, era um cego e um surdo e gago. Mas Jesus usou o mesmo processo de cura, tanto para o surdo e gago, como para o cego lá de nascença de Betsaida. Nasceram assim. A minha pergunta é: se o cego não enxerga, mas ele ouve e ele fala, não é? Agora, o surdo fala? Hoje ele fala. Tem linguagem de sinais, tem tudo quanto é equipamento maravilhoso aí para fazer os surdos falarem. Tem a linguagem de sinais. Eu acho linda, tem lá um papelzinho na linha dourada. Mas tem pessoas que entendem, conseguem conversar com uma pessoa muda. Agora, a pessoa muda, ela é surda? Naturalmente ela é surda? Não, né, doutor? Ela não é surda. Por quê? A surdez é um agente diferente da mudez. A mudez envolve as nossas pregas vocais, nossas cordas vocais, ou algum problema que adquirimos por doenças, ou doenças, principalmente como a meningite, pode retardar a fala, pode atrapalhar alguns problemas. Mas aquele homem, ele falava qualquer coisa, ninguém entendia. Ele era mudo. E como ele era mudo, primeiro aqui, ele era, surdo e gago. Então ele falava um pouquinho. As pessoas trouxeram ele para Jesus. Olha aqui.
tinha fé? As pessoas o trouxeram. Quem pediu que Jesus curasse aquele homem? Foram as pessoas que o trouxeram, não foi ele quem pediu. A mesma coisa o cego de Betsaida. Percebam que quando Jesus fala aqui, ele diz o seguinte: vamos colocá-lo à parte e vamos orar. Colocou-o à parte, o outro se deixou para fora da aldeia. Como eu não sei o tamanho da aldeia, também não sei especificar para os irmãos. Olhando na internet, eu vi aqui que os elementos químicos do corpo humano, isso aqui tem uns 10 anos mais ou menos, mas na internet às vezes é bem atrasadinha também. Oxigênio, nosso corpo tem 85%. Água e moléculas orgânicas, que elas contêm carbono e hidrogênio, certo? E é necessário para a respiração celular. Carbono, 18,5%. Toda a molécula orgânica do nosso corpo tem um carbono. O hidrogênio, 9,5%. Observe como vão baixando as porcentagens. Então, o hidrogênio é a constituição da água, de todos os alimentos, da maior parte das moléculas orgânicas. Lembra-se que eu perguntei se o corpo humano era formado 90% de água? Cálcio, 1,5%. Ele contribui para quê? A rigidez dos dentes, dos ossos. Esse é o cálcio. Mas olha só a porcentagem dele, gente: 1,5%. Certo? 1,5%. Coagulação sanguínea. A nossa coagulação sanguínea, porque não sangramos até a morte como hemofílico, é porque nós temos um cálcio exato de 1,5% que fica na membrana. E ele decide o que entra nos nossos ossos e o que sai dos nossos ossos. Tem o fósforo, que já vai para 1,0%. Ele é o guardião dos genes. Ele forma a proteína que dá energia no corpo humano. Estoca energia. Temos o potássio, que é 0,4%. Aí já estamos caindo. De 1% estamos 0,4%. Potássio, ele é mais abundante dentro das células. O que ele faz? Contração muscular e o que, doutor? Impulsos nervosos. É isso aí. Depois nós temos o enxofre, que elimina os metais pesados. O que são os metais pesados do nosso corpo? Ou mercúrio ou chumbo, que são prejudiciais ao nosso organismo. Ele precisa de muitas proteínas. E o cloro? O cloro já é 0,2%. Ele neutraliza a carga positiva dos fluidos. Os nossos fluidos têm que ser neutros. Certo? O sódio, 0,2%. Sódio é sal? É sal ou não? Ninguém sabe se sódio é sal? E o potássio é sal? Hein, doutor? Thalita, potássio é sal? O que é o potássio? Qual a diferença do potássio e o sódio? Marco Carlão? O sódio é o controlador da água no nosso organismo. Não é isso? Se nós temos água em excesso, estamos com falta de sódio. Por quê? Se ficarmos com muito líquido no organismo, nós vamos ficar inchados. Não é isso? Está aprendendo? É o que acontece muitas vezes com as pessoas com problemas renais. Bom, depois de tudo isso aí, vem o iodo, vai caindo, vem o ferro, que não é tanto assim que a pessoa fala: preciso comer bastante carne por causa do ferro. Gente, é uma quantidade de ferro que temos no nosso corpo para controlar o fluxo de energia do nosso corpo, para fazer a ligação aos seus hormônios que são produzidos pela nossa tireoide. Sabe quanto? 0,1%. Carne é tão necessária assim, né, Carla? Encontra-se. Algumas nós temos condições de encontrar o ferro em outros lugares. Depois vem o magnésio, que é menor ainda. Depois vem o zinco,
cobalto, cobre, manganês, o molibdênio, o flúor, certo? Para proteger os dentes. É encontrado na água, nos frutos, nos peixes e no chá. E o cromo, coitadinho, ele ajuda a insulina de nós diabéticos. Eu e mais alguns diabéticos. Ajuda a insulina, que é produzida pelo pâncreas, o que ela faz? Ela metaboliza o açúcar do sangue. Mas eu não vou falar de saúde para vocês, eu vim falar por que aqueles homens estavam cegos de luz. Muito bem. Quando nós voltamos ao negócio aqui, o que eu disse para vocês? Os dois, aquele homem surdo e gago, ele não falava porque naquela época não tinha o quê? Não existia exercícios, não existia nada para que a pessoa que ouvisse, ela ouvia perfeitamente, mas ela não podia transmitir, ela não conseguia transmitir os seus pensamentos. O que atravancava a sua língua, como Moisés disse lá no deserto, sou pesado de língua, né? Moisés era um homem super inteligente, inteligentíssimo, e uma língua é difícil a gente esquecer. Mas Moisés, na verdade, estava com medo, né? Por isso que Deus disse aí que colocaria Arão para falar por ele. Mas isso não importa. O que importa aqui é por que aquele homem ficou assim, naquela situação. Ele ficou alijado da sociedade. Tanto ele como o cego de Betsaida. Betsaida era uma aldeia de pescadores. Ali eles não estavam muito preocupados com os status, mas esse outro já morava na região de Decápolis, as 10 cidades. E ali havia muitas pessoas e havia muito comércio. Quando foi passado tudo isso, levaram aquele homem a Jesus. Ele não perguntou como o cego de Jericó: Senhor, Senhor, tem piedade de mim. Ele não gritava, não falava nada. Jesus colocou a parte na multidão. Quando você quer ver alguma coisa, você estica o pescoço, aquele monte de gente você não consegue, põe o filho no pescoço para ver todo mundo passeando, para ver, etc, etc. Coloca no pescoço, vamos ver. Jesus colocou uma parte. Entenderam o significado da palavra uma parte? Jesus colocou ao lado. E o que Jesus fez? Ele precisava de espaço. Quando alguém desmaia, a tendência vai todo mundo por cima e aí falta oxigênio para a pessoa respirar. Jesus colocou a parte para ter mais espaço. E aí, no primeiro cego, o que foi que ele fez? O surdo e o gago. Cego não, primeira pessoa. O surdo e o gago. Colocou o dedo nos ouvidos, deu um suspiro, Efratá. Se você fechar os dois ouvidos e pronunciar essa palavra, qual o som que você tem dentro da sua cabeça? Olha só. Efatá. Se ouve muito longe, longínquo mesmo. Significava o quê? Que aquele surdo e gago, ele podia ir ouvir um pouquinho. Mas Jesus resolveu curá-lo com a sua própria saliva. E nos ouvidos ele colocou os dedos. Por que ele usou a sua própria saliva? Vocês gostariam que alguém lhes colocasse a sua própria saliva na sua língua para você ser restabelecido a sua saúde sem conhecer? Eu não. Mas aquele homem aceitou o toque da saliva de Jesus. Tinha milagre na saliva de Jesus? Onde estava o milagre aqui? No toque da saliva de Jesus? Quem acha que foi o toque da saliva? Levanta a mão. Não? Onde estava o milagre então? Por que ele precisou colocar os dois dedos nos ouvidos dele? Ele fez uma espécie de quê, doutor? De compressão, né? Ele fez uma espécie de compressão. Quando você desce um morro, por exemplo, a Serra de Santos, você fica com os ouvidos o quê? Hein, professor? Como você fica com os ouvidos quando você desce a Serra de Santos?
você ouve longe, 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 muito longe, que eles ficam o quê? Afetados pelo tipo de vácuo que desce junto com vocês naquela descida, porque é uma descida rápida, íngreme até o mar. Então os ouvidos da gente normalmente vão ficando fechados. Jesus então desentupiu-lhe os ouvidos e em seguida pôs a saliva na língua dele e ele passou o quê? A falar. Ele não falava porque era surdo, ou ele não falava porque... Vou perguntar para mim e para vocês hoje. Deus nos dá a sua santa palavra. Nós somos curados por ela. Somos curados pela palavra de Deus. Porque se estamos aqui hoje na igreja, é porque Deus nos chamou. É o significado aqui da palavra ouvir. Nós ouvimos. Nós ouvimos e vimos. Mas às vezes nós não temos noção que nós estamos aqui dentro da igreja surdos. E se você é surdo, você não pode falar. Você não está ouvindo? O que você vai falar? Vocês não estão falando comigo. O que eu poderia falar de vocês agora? Nada. Vocês não estão falando comigo. Eu estou falando com vocês. Se você vem para a igreja para ouvir Jesus, primeiro o que precisa ser feito? Quando entrardes no templo, oferecei um sacrifício. Não foi isso que Jesus disse no começo do sacrifício? Ninguém vem à minha presença sem oferecer um sacrifício, não é? Um sacrifício, um presente, por assim dizer. Ninguém venha à minha frente fazer isso. E todos os judeus não iam à presença de Jesus lá no altar ou no templo sem uma oferta. A nossa oferta hoje não são animais, não são gatos, somos nós. Nós somos a oferta. Quem tem alguém sem defeito aqui? Não tem. Nós somos a oferta. Que tipo de oferta nós trazemos para Jesus hoje? Uma oferta manca? Uma oferta manca? Uma oferta cega? Muda? Percebam aqui, nós vamos até Jesus para que Ele nos liberte. Aquele homem foi levado até Jesus e foi libertado. Tanto um da sua cegueira quanto o outro da sua mudez. Quantas vezes nós chegamos à igreja, nós ouvimos, como o segundo cego, o cego ouve muito bem, não ouve? Ele ouve muito bem, qualquer ruído ele detecta, ele sabe o que é. E o cego também pode falar. Mas no segundo cego aqui, vejam bem, Jesus também aplicou saliva nos olhos dele. Foi na língua agora? Qual era o problema daquele homem? Não era a cegueira? Jesus também coloca a sua saliva, que é a sua palavra de vida, em nós. Por que Ele colocou na língua? Para que aquele homem fosse purificado pela palavra de Deus. E acontece conosco hoje isso. Se você lê a Bíblia, se você ora, se você tem um relacionamento intenso com Jesus, é como se Ele estivesse colocando a saliva sagrada e santa dele dentro de nós. Para nós falarmos o que é certo, para nós falarmos o que Deus pede, para nós falarmos coisas para salvarmos outras vidas, os seus outros filhos. Se nós negligenciamos isso, nossa língua suja. Em consequência, nossos pensamentos são negros. E em consequência disso, a nossa boca, nós ouvimos, vai falar besteiras e coisas que Deus não vai aprovar. Estarão escritas no livro dos céus. E Deus vai pedir conta disso. Já no caso do cego, chegamos à igreja. O cego, aquele cego, Jesus colocou ele à tarde também. Só que aquele cego foi mais terrível. Não se conta nada a respeito do mudo aqui, do surdo gago.
que Jesus não falou nada para ele, nada. Todo mundo ficou maravilhado no verso 37. Quando chega no capítulo 8, no verso 23, Jesus precisou, primeiro, olha, colocou saliva em algumas traduções que ele molhou no barro, cuspiu no chão. Nessa tradução está falando que cuspiu nos olhos dele. Deve ter cuspido na mão passada nos olhos. Teve um outro que passou o barro, mandou lavar no banco, no tanque de Siloé. Precisava ser rebatizado. Quantos de nós não precisamos ser rebatizados com o Espírito Santo dia a dia? Minuto após minuto. Enfim, meus queridos, a lição que nós temos é o seguinte, que aqui, em Isaías, se vocês olharem aqui em Isaías, eu já falei sobre essa língua, seu problema. A Isaías aqui, há uma análise curta que eu já estou terminando. Os momentos trágicos de Israel, lá em Isaías 34, nem vou ler, certo? Aqui fala que os ouvidos dos surdos se abririam e também os olhos dos cegos, certo? Tudo nos tempos messiânicos de Isaías está profetizado que Jesus viria e iria realizar a sua missão. A missão de Jesus é abrir os nossos olhos e abrir os nossos ouvidos. Agora, você vem à igreja, você ouve um sermão. Seus ouvidos estão abertos para ouvir ou para criticar? Para ouvir ou para falar com os outros os defeitos que você achou também no sermão? Pessoas fazem isso. Quando você vem à igreja para falar com Jesus, o que é que está acontecendo? Você se senta no banco, faz oração. Quando o chefe sabe pela manhã aqui, acho que os irmãos de mais idade chegarem, a primeira coisa que fazem é se ajoelharem para falar com Jesus aqui. Sabe o que é isso? A entrega da oferta verdadeira. Nossa alma, nosso corpo, a minha língua, os meus olhos, os meus ouvidos e todos nós estão fechados para não ouvirmos corretamente a palavra de Deus. Jesus precisa interferir. E nós temos que deixar Jesus interferir de que maneira? Mantendo o relacionamento pessoal com Ele. E quando você lê lá em Ezequiel, diz que eles voltariam de todos os lugares. E o texto diz, também em Gênesis, faça-se o homem conforme a sua vontade. Então não se esqueçam, a saliva que foi aplicada primeiro nos olhos, na língua daquele mudo, depois nos olhos do cérebro de Betsaida, essa saliva significa a palavra de Deus. Eu e você precisamos desse toque da saliva de Jesus. Ela é milagrosa, ela é medicinal, ela cura a nossa alma, ela cura as nossas feridas. Não vamos compreender o cego, foi curado, pronto e acabou. Não vamos entender o mudo e gago como foi curado, pronto e acabou. Qual era a missão do mudo que não falava antes? Agora ele tinha que testemunhar. Que agora ele tinha voz para falar. E ele viu. O cego não viu o milagre que Jesus fez, mas ele ouviu. Então qual era a missão dele agora com os olhos abertos? Olhar tudo, continuar ouvindo mais ainda e depois levar a mensagem a todos os confins da terra. Essa é a mensagem que Jesus tem para nós. Somos cegos, somos surdos e somos mudos e às vezes somos negadinhos. Conseguimos falar uma coisinha ou outra, mas o essencial, a essência verdadeira de Jesus, nós não conseguimos falar e nem transmitir. Que Jesus possa ser a nossa força e que Jesus constantemente unja os nossos lábios. Ungir os nossos lábios significa mudar nossa maneira de pensar, mudar a nossa linguagem, nossa maneira de falar, nossa maneira de tratar os outros e de ver as outras pessoas. Deus nos ajude para isso e que Deus tenha misericórdia de nós, que todos nós precisamos dessas três coisas, desses três tratamentos medicinais através da saliva de Cristo, que é a sua palavra.
palavra em nossas vidas. Amém. Nesse momento, convido a todos a se colocarem em pé, para que possamos louvar o nosso Deus, o único que pode abrir os nossos olhos. Portanto, iremos louvar a Deus através do hino Abre, Senhor, os olhos de Deus. Número 4.